Bem-vindos ao Gramofone de hoje, com a terceira parte da conversa com Adolfo Luxúria Canibal, à volta dos 40 anos de percurso dos Mão Morta. Ficámos em 1997 no álbum Müller no Hotel Essicherhof, que foi o primeiro gravado para o selo Norte-Sul, da Valentim de Carvalho. Esta mudança editorial esteve relacionada também com um percalço bem aborrecido. Foi um concerto que nós tínhamos aí no Sul, em Troia, que a nossa carrinha do backline ardeu, em 1996. Ardeu e nós ficámos sem instrumento. Né? Nós tivemos que fazer esse concerto alugando o material à banda que nos ia fazer a primeira parte, em Troia. Ainda fizemos um outro concerto com os Ramp, que nos emprestaram muito gentilmente o material, mas nós precisávamos de resolver esse problema e surgiu a Valentim de Carvalho. Valentim de Carvalho, que não só nos disponibilizou os instrumentos que nós precisávamos, porque eles eram os representantes nacionais das principais marcas, né? E ainda se propuseram com o seu estúdio móvel emprestar-nos para gravar, porque nós já estávamos a pensar em gravar, não é? Com o Zé Fortes, para gravarmos o Müller no Hotel Essicherhof no CCB, que fazia parte do acordo com o CCB, nós fazermos o espetáculo, podemos gravar esse espetáculo, ficar com os direitos, eles tratavam dos direitos do material do Heiner Müller, etc. E assim a Valentim de Carvalho entrava com o estúdio móvel, ajudava-nos, porque poupava-nos o aluguer desse material, não é? Já tínhamos o técnico, que era o Zé Fortes, que na altura já não estava no Angel, já estava independente, e assim a contrapartida era gravarmos uma coisa que nós não tínhamos querido fazer com a BMG, que era um contrato de 2 discos no mínimo. E pronto, foi assim que nós fomos para a Valentim de Carvalho, para a Norte-Sul, mais concretamente. Ficámos com o Müller, que acabou por ser editado em 97? Procedência de edição pela própria Norte-Sul, mas com as masters da nossa propriedade, e depois fizemos 2 discos para a Norte-Sul. Foi já há muito tempo dessa latrina lá se tornou irrespirável. O disco que nós já estávamos a trabalhar antes do convite para fazermos o Müller no Hotel Essicherhof, portanto era um disco que nós estávamos a trabalhar com base nos escritos e no movimento internacional situacionista, e depois fizemos, já no início do novo século, o Primavera dos Troços. Portanto foram os 2 discos que nós fizemos para a Norte-Sul, e que são os 2 discos que estão ainda por reeditar, digamos, da nossa discografia, não é? Vamos então ficar agora com o primeiro deles, o álbum Há Já Muito Tempo que nesta latrina o ar se tornou irrespirável, e a canção em direto para a televisão.
em direto para a televisão, texto de Adolfo Luxúria Canibal, com música de Miguel Pedro. Como é que tu sentes em concreto que a televisão vos olhou ao longo de todo o percurso dos Mão Morta, Adolfo? A televisão não nos olhou muito diferente da rádio, né? Nós tivemos algumas apresentações na televisão, como tivemos algumas passagens na rádio. No nosso início, quando havia chamadas rádios livres, já não eram rádios piratas, mas já não eram rádios legalizadas, nós tivemos muito airplay, sobretudo programas de autor, que havia por todo lado, no tempo das maquetes, ainda antes do primeiro álbum, mas depois também com o primeiro álbum. Portanto, estamos a falar de 87, 88, 89, mas a televisão nunca aconteceu nada disso, porque a televisão sempre foi apenas a RTP, e depois com o alargamento para as outras televisões generalistas, a SIC e TVI, o panorama era essencialmente o mesmo, ou seja, havia um ou outro grupo que podia passar música juvenil, onde incluíam o rock, e poderíamos passar desses programas, que passamos em alguns, mas não passava disso, né? Portanto, não temos, a nossa grande influência foi um hiato de tempo na altura do Mutantes S21, em que havia um tal programa diário de videoclipes. Era no surgimento da MTV, portanto parecia que o videoclipe poderia funcionar em termos de público televisivo. Pelo menos havia essa crença, e portanto as televisões portuguesas, nomeadamente a RTP, também quiseram aderir ao formato e criaram esse programa. Foi um programa que durou, não sei, meio ano, ou coisa parecida, mas rapidamente, e a própria MTV, chegaram à conclusão que a passagem de clipes não era suficiente para agarrar público, portanto desistiram dos formatos. Mas aí foi o nosso grande benefício da televisão, porque entrou logo o Budapeste e deu-nos um airplay que nunca tivemos. Fora isso, não podíamos falar de televisão, de alguma relação entre televisão e Mão Morta. Ok. Nunca houve nenhuma tentativa deliberada de baralhar os meios de comunicação, ou seja, de ir contra os meios de comunicação. Não podemos dizer isto desta forma, pois não? Não, nunca houve, não. Não, quando falamos de hoje há muito tempo nesta latina respirável, em que falamos da televisão, falamos de televisão como mídia, falamos de internet, falamos disso tudo, mas estamos no fundo a reinterpretar ou a reproduzir teorias cibernéticas da própria Internacional Socialista, não é? Que falava do meio de comunicação de massa como parte da superestrutura capitalista para o domínio das mentes, né? Continua a ser que muito a internet, atual. mais concretamente a internet, contrariamente àquilo que parecia ser, portanto, e todos os meios cibernéticos, contrariamente àquilo que parecia ser, não ia ser um meio de libertação, iria ser um meio suplementar de opressão, porque rapidamente iria transformar aquilo que caracterizava as cidades, que era o anonimato e a possibilidade das pessoas terem a sua vida sem o olhar acusador ou pesquisador ou policial dos vizinhos. De repente, na internet, essa cidade e esse mundo alargado e livre da cidade iria tornar a ficar um círculo escrito e de alguma forma difícil de respirar, tal como o mundo da aldeia, em que todo o vizinho do lado nos vai trazer e nos vai olhar e nos vai acusar e, enfim, vai criar uma espécie de opressão generalizada, como era a opressão das aldeias, quando pensávamos que a cidade era a libertação desse tipo de opressão, né? E a internet vinha-nos trazer a aldeia global, né? Vinha-nos trazer a aldeia global e esse mexerico e essa maledicência de uma qualquer aldeia. Sim, numa altura em que ainda nem se falava em redes sociais. Entretanto, estamos aqui na viragem do século. Foi uma altura em que vocês deram muitos concertos no estrangeiro. Estou a pensar em França, estou a pensar em Itália. O meio da música é muito diferente lá fora, e até pelo facto de haver público que não entenda o português, isso nunca foi um obstáculo para a apreciação desses públicos estrangeiros em relação à vossa música num concerto? Bem, se nós pensarmos que a maior parte das pessoas também não percebe o que é que os anglo-saxónicos cantam, percebemos que isso não é propriamente um entrave, não é? Se pensarmos no sucesso do fado a nível internacional, em que o fado por natureza é cantado em português, também percebemos que não é pelo facto das pessoas não perceberem a língua que isso pode ser um entrave. É evidente que não é a mesma coisa perceber tudo, né? A integralidade de uma música que tem palavra e que tem som. Portanto, perceber tudo dá uma apetência maior, mais global da própria canção,
Mas se não se perceber uma parte, nomeadamente a parte das letras, isso se a canção for interessante musicalmente, isso não é impeditivo de uma pessoa saber apreciar, não é? Ou seja, não é por ser dentro de roupagens rock que se perde elementos. Não, não é por ser. A linguagem rock é uma linguagem musical, é uma tipologia musical, portanto não é. Pode ser bem feita ou mal feita, pode ser clichê, pode ser inovadora, como em qualquer outra linguagem musical. Mas não é pelo facto de ser cantado em português, inglês, espanhol, francês ou russo, sei lá, que isso poderá ser penalizador. A única penalização é que há uma parte considerável, então no caso de uma morte é mesmo considerável, sim, porque nós damos muito valor à palavra, mas o ouvinte que não percebe a língua perde essa parte da tradução, da compreensão do que se diz, mas a parte estritamente musical, da componente musical e da ligação do som da palavra com cénica, essa parte musical, essa não a perde, não é? Sim, e vamos tentar agora não perder nada, desde logo a intensidade interpretativa com este Cão da Morte. Larga toda a fronte. Sinto o fogo frio da navalha até o osso. Sinto o cão da morte para fechar no meu pescoço. E a luz do sol a fraquejar no horizonte. Já desfila trêmulo o cortejo do passado, que me deixa quer um surdo e mudo de pesar. Vejo o meu desgosto na beleza do teu rosto. Sinto o teu desprezo como um dardo envenenado. Fogueira carta em mim. Sinto a salvaguesmo nos batuques do meu peito. No cruel caminho em que me lança o desespero. Sinto o gelo quente do inferno do meu fim. No calor da febre que me alaga toda a fronte. Sinto o rumo frio da navalha até o osso. O cão da morte a me fechar no meu pescoço. E a luz do sol a franquejar no horizonte.
Cão da Morte, palavras de Adolfo Luxúria Canibal e música de Miguel Pedro, do álbum Primavera de Destroços, de 2001. Esta importância da palavra é fulcral na tua vida desde sempre. Agora estou a pensar, tu falaste aqui nos 2 discos que gravaram para Valentim de Carvalho, depois a seguir com o Nus, em 2004, têm logo na capa o início do HAL, do Allen Ginsberg. A poesia sempre te acompanhou, desde sempre, Adolfo? Sim, eu quando comecei a fazer música nos anos 80, na primeira metade dos anos 80, ou que me levou para a música mais concretamente, nomeadamente o punk, nunca foram as questões estritamente musicais, não é? Tinham mais a ver com a parte perfumativa, e nessa parte perfumativa a palavra era muito, muito importante. Aliás, as primeiras coisas criativas que eu fiz tinham a ver com a escrita e tinham a ver com o desenho, não é? O desenho abandonei-o muito rapidamente, apesar de ainda ter algumas coisas publicadas, mas para mim o que me interessou sempre me interessou mais, e na música continua a ser o meu campo de expressão, digamos assim, sempre foi a palavra, não é? E logo depois também, em 2008, quando é apresentado, entre 2007 e 2008, sai o disco em 2008, o Mal do Horror. O Lautréamont, tu sempre disseste que era um dos teus autores de eleição, também porque aquilo que ele descrevia em meados do século XIX continua a ser, em muitas medidas, atuais, ou seja, parece que em 150 anos e com um século de tecnologia pelo meio não se aprendeu grande coisa, não é? Sim, mas o Mal do Horror não é tanto isso. O Mal do Horror tem a ver com a revolta contra o pai, ou contra Deus, ou contra a autoridade. Sim. O Mal do Horror sempre foi um livro de cabeceira desde a minha adolescência, desde o pós-25 de Abril, quando conheci o Mal do Horror pela primeira vez, na idade indicada do Mal do Horror, teria aí os 14 anos, né? E diga-se de passagem que não percebi nada, mas fiquei fascinado, né? Fiquei fascinado pelo tipo de escrita, pelo respirar daquela escrita, pelas imagens fortíssimas que aquela escrita tinha, mas não conseguia propriamente apanhar o essencial, e o essencial apanhei-o aos poucos e poucos, por leituras e por comentários sobre o Mal do Horror, etc. Portanto, aquela impossibilidade de dizer no século XIX que se era homossexual, que no fundo é toda a escrita de Mal do Horror na volta disso. Ele quer contar, ele quer revelar o seu segredo desde as camaratas, porque ele nasceu em Montevideo, mas veio estudar para Termes, para o Liceu de Termes, no sul de França, e depois foi para Paris, morreu muito cedo, morreu com 20 e poucos anos. Mas desde as camaratas do Liceu, que ele sentia uma atração homossexual, e numa altura que só a ideia era proibida, né? Quanto mais a sua expressão e muito menos a sua prática, né? De maneira que ele tinha essa dificuldade de reivindicar para si o seu amor, o amor que tinha por pessoas do mesmo sexo, e essa raiva fez ele escrever os Cantos de Mal do Horror. Os Cantos de Mal do Horror é uma tentativa de confessar a sua pecaminosidade, como era entendida a homossexualidade na altura, mas sem o conseguir fazer. Ele começa a contar uma história e muda de assunto. Há sempre alguma coisa que interfere. E depois as suas evocações, as suas raivas, os seus lampejos de ódio contra a humanidade, contra Deus, contra todos aqueles que impedem que ele se expanda e tenha uma vida de amor como ele deseja, não é? Portanto, e o Mal do Horror é este caminhar sempre a disfarçar, sempre a não conseguir dizer, sempre a tropeçar na verdade, mas uma verdade que é indizível, e dá esse livro que é extraordinário, não é? Muito especulou sobre o Mal do Horror, sobre as técnicas surrealistas da escrita automática que existiriam no Mal do Horror, etc. Mas a maior parte dos exemplos de escrita automática que depois o Mal do Horror, que os Cantos de Mal do Horror têm, acabam por não ser. Depois veio-se mais tarde a descobrir que não era escrito automático, que eram cut-ups, isto é, eram pedaços tirados de outros livros, nomeadamente de livros de compêndios de ciências naturais, e que eram colados a dar um resultado completamente diferente à própria escrita, etc. Portanto, há ali
muita inventividade literária que faz esse livro uma coisa perfeitamente extraordinária. E quando foi publicado, foi recebido com a maior parte dos católicos, etc. Acharam que aquilo era uma mente doente, era uma mente completamente desprezível. Mas houve uma minoria de pessoas, nomeadamente o Baudelaire, que fez o recenseamento quando estava no exílio em Bruxelas, que consideraram aquele um livro extraordinário. E só depois, muitos anos depois, é que os próprios surrealistas o descobriram na Biblioteca de França, nos arquivos da Biblioteca de França, e lhe traçaram a notoriedade, dizendo que era um precursor do próprio surrealismo, das ideias surrealistas, etc., das ideias literárias surrealistas. E foi assim que Os Cantos de Moldoror foi reabilitado. Portanto, é um livro que me acompanhou desde sempre. Portanto, quando o Teatro Circo, na altura, depois da sua remodelação, nos convidou para fazer um espetáculo para a estrear um novo Teatro Circo, o Miguel Pedro, que sabia deste meu interesse pelo Moldoror e pelo qual ele também se interessava, sugeriu trabalharmos o Moldoror. E era uma coisa que para mim era algo completamente impossível. Não imaginava conseguirmos transpor um livro daquela riqueza literária para um palco. E tivemos muito tempo mesmo sem escrever nada, sem fazer nada, só a pensar como seria transpor aquilo para palco, até chegar ao declique das brincadeiras infantis, que a criança na sua inocência passa de uma brincadeira, de um concreto para um outro concreto, sem problema nenhum. E foi essa falta de problema de passar de uma realidade para outra que nos deu o clique para conseguirmos de alguma forma montar as diversas excertos do Moldoror que nós queríamos montar, sem atraiçoar o livro, sem criar uma espécie de narrativa contínua, porque o livro não a tem, mas ao mesmo tempo valorizando aquelas imagens e aquele lado opositor que o livro compreende. Né? Vamos então ouvir um dos momentos de Moldoror, a poesia. Até aos nossos dias, a poesia seguiu um caminho errado, elevando-se até ao céu, ou chorrando-se até à terra, menosprezou os princípios da sua existência e foi, não sem razão, constantemente